Fala galerinha, tudo bem com vocês? Gente, vamos começar agora mais uma aula de genética. Então, nós já tivemos uma aula sobre conceitos básicos de genética em que eu falo para vocês os termos aplicados à genética. Então, o que seria DNA, o que é um cromossomo, cromossomos homólogos, cromátides, genes, alelos, enfim. Todas aquelas informações genéticas básicas que a gente precisa saber. Isso foi necessário para quê? Para a gente chegar nessa aula de hoje e começar a ver os mecanismos genéticos dessa hereditariedade. Foi descrito então por Gregor Mendel. E essa primeira teoria que nós vamos ter nessa aula de hoje é sobre a primeira lei de Mendel. Aquela uma das ervilhas amarelas e verdes, estão lembrados? Então se liga nessa aula de hoje, que hoje nós vamos falar sobre a primeira lei de Mendel. Bora lá! Bom, vamos lá, pessoal. Vamos começar a nossa aula sobre genética básica, especificamente sobre a primeira lei de Mendel. Antes dessa aula aqui, eu deixei uma outra aula para vocês falando sobre os fundamentos da genética, em que eu trago para vocês informações do que? O que é o material genético, o que é DNA, RNA, qual é a diferença entre eles, o que são cromossomos, cromátides irmãs, cromossomos homólogos, alelos, homozigoto, heterozigoto, fenótipo, genótipo. Todas essas informações e explicações sobre esses termos estão naquela aula e é importante para vocês entenderem essa aula sobre a primeira lei de Mendel. Então, se não assistiram ainda, dá um pause nessa aula, volta naquela aula anterior e assistam primeiro, que vai ficar muito mais fácil para vocês entenderem. Bom, começando então essa aula sobre a primeira lei de Mendel, vamos falar bem rapidinho sobre quem era Mendel. Nós chamamos ele de Mendel, mas é lógico que ele tem um primeiro nome, Mendel era o sobrenome dele. O nome dele é Johann Mendel. E ele nasceu em 1822 e faleceu em 1884. Apesar do nome dele ser Johann Mendel, ele é conhecido como Gregor Johann Mendel. Esse nome Gregor, ele adotou quando ele se ingressou no mosteiro agostiniano de São Tomé, chamado de Santo Tomás Abbey. E aí, nesse mosteiro, ele adotou esse nome de Gregor. Portanto, a gente conhece ele pelo primeiro e último nome. A gente chama ele simplesmente de Gregor Mendel e acaba até esquecendo que o nome de batismo dele era Johann. Bom, o Mendel, então, ele levou com ele junto nesse mosteiro essa curiosidade que ele tinha, essa dedicação aos estudos e a esse espírito investigador que ele tinha. Então, o Mendel, ele levou com essas informações a também a habilidade dele de trabalhar com plantas, com animais. E lá no mosteiro, vocês sabem que no mosteiro, principalmente naquela época, não tem muita coisa para fazer, Então ele acabava se dedicando aos estudos, Então entre umas orações e outras, entre aulas e outras aulas, Ele se dedicava aos estudos naturais. Bom, e aí uma das coisas que intrigavam as pessoas naquela época era tentar descobrir como se dava esse mecanismo de transmissão de características dos pais para os filhos. Já era notável que, se você comparar um pai com um filho, os pais, na verdade, o pai e a mãe com os filhos, você vai notar algum grau de semelhança entre eles. Então, se vocês se compararem com os seus pais, vocês vão ver que alguns traços, seja cor do cabelo, formato do cabelo, nariz, olho, boca, até mesmo personalidades, elas são semelhantes aos seus pais, Então, observando isso, era nítido em que havia algum mecanismo de transmissão de características dos pais para os filhos. Só que ninguém sabia na época como se dava essa transferência dessas características. Acreditavam-se que eram determinadas substâncias, que depois eles chamaram de proteínas, que eram passados de pais para os filhos, que aí determinavam essas semelhanças, tá? Mas eles não tinham certeza, não tinham como fazer experimentos para descobrir sobre isso. Depois, anos depois, com esses estudos do Mendel, descobriu-se que eram ácidos no interior dos núcleos, chamados de ácidos nucleicos, que é o nosso material genético, que dava essas características.
Bom, então primeira coisa foi ele notar que havia semelhanças entre os pais e os seus respectivos filhos, tá? Bom, e aí? E aí que ele resolveu estudar isso. Ele falou assim, então vamos tentar descobrir como se dá esse mecanismo de transferência de características de pais para os filhos, a chamada então de hereditariedade. Bom, que organismo estudar? Vamos começar por aí. Vamos pegar um organismo que eu possa estudar eles e eu consiga identificar padrões, né, que possa me gerar resultados para eu tentar descobrir como que se dá esse mecanismo. Então eu vou pegar um organismo para estudar, né? Vou pegar algumas cobaias aí para estudar. O que eu vou utilizar? Eu vou analisar isso em seres humanos. Como que eu vou analisar isso em seres humanos, principalmente no mosteiro, né? Eu vou ter que pegar, né, uma mulher, um homem, formar um casal, esperar que eles se casem, que eles tenham filhos, analisar essa característica do filho, e esse filho esperar que ele também encontre uma mulher, chegue na idade adulta, né, encontre uma mulher, ele, né, case com ela, tenha filho. Isso aí ele não consegue estudar. Olha o tempo que ele ia demorar para juntar resultados para analisar, tá? Então, seres humanos não podia ser, tá? Vamos pegar vegetais. Beleza. Podemos pegar vegetais, muito mais fácil, né? Então vamos pegar um vegetal para estudar. Se eu pegar, por exemplo, uma sequoia. Gente, se eu pegar uma sequoia, por exemplo, que é aquelas árvores gigantescas, né? Elas têm ciclo reprodutivo de centenas de anos. Até uma sequoia dessa aí começar a se reproduzir, o próprio Mendel já tinha morrido, né? Então não daria certo também. Então, o que seria mais adequado? Eu pegar um vegetal, né? E um vegetal que ele tenha um ciclo de vida rápido, que ele seja fácil de ser cultivado, né? E se vocês pararem para pensar, qual foi o primeiro vegetal que vocês plantaram, que nasceu rapidinho, que a professora lá do jardim de infância ajudou vocês a plantarem? É o feijãozinho, né? Que você plantava até mesmo no algodão e ele começava a nascer. Não é mesmo? Bem fácil de plantar, bem fácil de cuidar. Só que naquela região, né, europeus não estão acostumados com o feijão. E eles escolheram um outro vegetal semelhante, com um ciclo de vida semelhante ao do feijão, para que ele pudesse fazer esses experimentos. Consequentemente, o objeto-alvo, né, de estudo dele, o material biológico de estudo, foi a ervilha. A ervilha da espécie Piso sativo. A ervilha não é essa ervilhinha comum que nós temos aqui, a verdinha que nós comemos. É uma ervilha chamada de ervilha de cheiro, né? Essas ervilhas, né, elas têm, né, se você analisar esse vegetal, elas têm como órgãos reprodutores, aqui em uma flor, o órgão reprodutor masculino e feminino, ela está na mesma flor. Nossa, professor, nem sabia que as ervilhas se reproduziam? Lembra, minha gente, da aula lá, né, de angiospermas. Como que as angiospermas se reproduzem? Elas têm na flor as suas estruturas reprodutivas, os seus órgãos reprodutivos. Lá ele produz o gameta masculino e o gameta feminino. É por meio do encontro do gameta masculino com o feminino que se dá a fecundação, gera-se, né, o zigoto, forma-se o embrião, a semente, depois o fruto e nasce um novo indivíduo, tá? Só que essas flores aqui da ervilha, elas são hermafroditas. O que significa ser hermafrodita? Significa que elas têm tanto o gameta masculino quanto o feminino na mesma flor. Então, eles têm aqui, né, a produção de grãos de pólen. Aqui vocês têm as pétalas, né? Então, observando a flor de uma ervilha, vocês têm as pétalas, que é uma estrutura ali para chamar a atenção de polinizadores, né? E aqui nós temos, né, os gametas feminino e masculino na mesma flor, né, os pistilos e estames na mesma flor. Aqui, ó, nessa imagem mais ampliada para vocês verem. Então, ó, vocês têm aqui, ó, nas anteras a produção dos gametas masculinos. Quem é o gameta masculino? Grão de pólen. E aqui, ó, é o estigma, é a entrada do gameta masculino que vai fecundar o gameta feminino. Então, o estigma é a entrada do gameta feminino, tá? Do gameta, perdão, né? Da estrutura feminina. À medida que o grão de pólen ele cai aqui na região do estigma,
Aí tem aquele crescimento do tubo polínico que leva o núcleo lá para dentro do ovário para fecundar a oosfera lá dentro, o óvulo lá dentro, tá? Fecundou o óvulo, tem o crescimento do embrião, gera-se a semente e o ovário se desenvolve no fruto, tá bom? Lembra dessa parte? Galerinha, só que o que acontece? Aqui, ó, como você vê, até mesmo pela posição, né, dessas anteras em relação ao estigma, nessa ervilha, na piso sativo, essas anteras, elas produzem os grãos de pólen, e os grãos de pólen, eles automaticamente já caem aqui em cima do estigma, fazendo a fecundação, então, formação do tubo polínico, né, para fazer a fecundação. Ou seja, é muito comum que a reprodução dessas ervilhas, ela seja por autopolinização, ou então uma autofecundação, né? Então, o próprio grão de pólen produzido pelaquela flor, ela mesmo vai fecundar o ovário, né, o óvulo dessa mesma flor. Então, ela tem uma autofecundação. Como que eu vou estudar, então, a transmissão de características de pais para filhos, se todo mundo vai se reproduzir por autofecundação e vai acabar ficando igualzinho? Eu não tenho essa mistura, né, com um pai e uma mãe, né, vamos dizer assim, para ficar mais fácil de entender, tá? Então, é lógico que o Mendel precisava intervir nessa situação aqui. Ele não podia deixar que esses vegetais fizessem uma autopolinização. Ele teve então o cuidado de fazer ele mesmo essa troca de gametas. Então o que ele fazia? Ele dava uma de cupido das ervilhas. Ele pegava o grão de pólen de uma planta, né, de uma ervilhinha lá, e ele borrifava esse pólen sobre o estigma de uma outra planta que ele queria fazer esse cruzamento. Então ele fazia de maneira artificial essa troca de gametas, certo? Para que ela fosse então feita uma fecundação cruzada. E aí, o que ele fez então? Falou assim, vamos primeiro delinear um experimento. Vamos então, né, escolher quais são as características que eu quero analisar. Existem várias características que ele poderia escolher para analisar, né? Assim, ele podia até mesmo analisar o conjunto de tudo, mas é mais fácil que vamos nos concentrar em uma característica só, em só apenas um fator, tá? E aí depois a gente junta e vê o que vai dar o resto. Bom, em que foi que ele escolheu? Ele escolheu a coloração das ervilhas. Então, ele tinha, né, duas opções ali de coloração. Ele tinha plantas em que dava uma ervilha na coloração amarelada e ele tinha plantas que davam ervilha numa coloração esverdeada. Então, ele chamou de amarelas e verdes, ok? Vamos analisar como que se dá a característica, né, a transmissão da característica de cor da ervilha. Para isso, ele tinha que selecionar primeiro linhagens puras. O que é uma linhagem pura? É uma linhagem em que, se ela cruzar, né, uma planta com outra planta dessas mesmas características, é uma que vai dar sempre essa mesma característica. Ou seja, se eu cruzar amarela com amarela, vai dar sempre amarela. Se eu cruzar verde com verde, vai dar sempre verde. Então, o primeiro passo dele foi esse. Foi ficar fazendo cruzamentos entre ervilhas, né, que dão a coloração amarela com outras amarelas. E ele fez isso sucessivas vezes, várias vezes, e sempre quando ela dava amarela, somente dava amarela, 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 ele selecionou, falou, então essas aqui, elas têm uma linhagem pura amarela. E ele fez a mesma coisa com as verdes, cruzava verde com verde, sempre que dava verde, ele separou então as linhagens puras verdes, ok? Primeiro passo concluído, separou as linhagens puras, amarela e verde, que ele ia utilizar então no seu experimento. Bom, gente, e aí ele procedeu os cruzamentos de uma linhagem pura com a outra linhagem pura, tá? É lógico que ele não fez isso uma vez, tá? Ele repetiu isso com outros, né, com outros vasinhos. Então ele foi fazendo isso milhares de vezes, repetiu ali centenas de vezes, milhares de vezes, tá? Esse experimento, ele fez vários de uma vez. Então o que ele fez? Ele pegou lá uma plantinha que dava ervilha amarela e cruzou com uma plantinha que dava ervilha verde. Quando a gente faz esse cruzamento aí, se você, por exemplo, né, perguntar para qualquer uma outra pessoa, principalmente crianças que têm um pensamento, né, livre de qualquer interferência aí, né, de maldade, essas coisas, você pergunta para ela, o que dá que se você cruzar
uma ervilha amarela com uma ervilha verde. Ela pode te responder que vai dar uma ervilha, né, metade amarela, metade verde. Ela pode te falar que dá uma ervilha com a mistura das duas cores. Ela pode falar que dá uma ervilha amarela com bolinhas, né, com pintinhas verde ou verde com pintinhas amarela, enfim, tá? Só que desse cruzamento, o que foi realmente que foi obtido pelo Mendel? Ele cruzou então, ó, a amarela com verde e ele obteve de filhos, né, vamos chamar de filhos para ficar mais fácil de entender, 100% amarela. Eu falei, ué, se eu cruzei uma amarela com uma verde, só deu amarela? Só deu amarela, tá? Então, só para vocês notarem aqui, ó, eu vou chamar essa geração que eu cruzei aqui inicialmente, né, essa amarela inicial aqui, ó, e essa verde inicial, eu vou chamar de geração parental, tá? Que é a geração dos pais, vamos dizer assim. E essa primeira geração de filhos que foi gerada, que são essas aqui, ó, 100% amarelas, tá? Eu vou chamar de geração F1, de filhos, tá? De primeira geração de filhos. E elas deram 100% amarela, ok? Aí o que o Mendel fez? Ele falou assim, ó, eu sei explicar essa situação? Ainda não sei explicar por que deu 100% amarela. Então, o que eu vou fazer? Vamos tentar prosseguir o experimento para ver no que vai dar, juntar mais resultados e quem sabe assim, juntando mais dados, eu tenha informações suficientes para tirar alguma conclusão. Então, como ele fez esse experimento várias vezes aqui, ó, em vários vasos, né? Então ele obteve várias ervilhas também, né, amarelas F1. Eu falei, o que eu vou fazer então? Então eu vou cruzar essa F1, tá? Eu vou cruzar a amarela com a amarela aqui, ó, da F1. E foi isso que ele fez. Cruzou a amarela e a amarela das gerações F1 e vamos ver no que vai dar esse negócio. Aí, quando você cruza a amarela com a amarela, você pergunta para a mesma criança, fala assim, e agora? O titio vai cruzar, né, o titio Mendel vai cruzar a amarela com a amarela, o que vai dar? Lógico que a criança vai responder o quê? A amarela, tá? Mas, o que foi que o Mendel obteve? Ele obteve isso aqui. Ele obteve amarela? Sim. Ele obteve verde também, tá? Ué, agora surgiu uma verde do nada, cruzei amarela com amarela, deu verde ali. Só que ele deu verde em uma proporção de a cada 3 amarelas, ele tinha uma verde. E isso ele chamou de geração F2. Então é a geração dos segundos filhos, né? Os netinhos das ervilhas aí. A geração F2, ele teve essa proporção, ó, 75% das ervilhas que nasciam nesse cruzamento aqui, ó, né? Ela era amarela e 25% era verde. Que negócio doido é esse que ele obteve? E aí o Mendel ficou pensando sobre isso, pensando, para ver se ele achava alguma explicação desse fato, desse cruzamento. O Mendel, como era um cara inteligente, né, tinha um raciocínio lógico muito bom, ele começou a tirar conclusões ali à parte. Falei assim, então vamos começar a tirar pequenas conclusões para ver se a gente junta tudo e consegue chegar em uma explicação para isso. Primeira coisa que ele, né, chamou a atenção dele foi que havia um tipo de dominância, né? Que dominância que é esse? O amarelo, por exemplo, ele tem muito mais quantidade de ervilhas amarelas do que ervilhas verdes. Se eu cruzei na primeira geração amarela com o verde e só teve amarela, quer dizer que o amarelo tem uma certa dominância, né? A opinião dela, vamos dizer assim, né, a característica dela domina sobre a característica verde. Então, ó, há uma dominância de um fator sobre o outro, tá? Eu pus aqui, ó. Então, o fator amarelo, nesse caso, ele vai dominar sobre o fator verde. Outra característica que ele obteve foi que esses fatores, né, essas características, elas se dão aos pares. Por que aos pares? Eu não cruzei uma ervilha com outra ervilha e obtive uma característica, né, ali dos filhos. Consequentemente, o que isso significa? Significa que
Uma informação ela veio da ervilha amarela e a outra informação ela veio da ervilha verde. Significa então que o filho juntou essa informação que veio da amarela com a informação que veio da verde e formou então uma característica para ela, tá? Então esses fatores são aos pares. Ela veio, né? Vamos deixar mais claro, ela veio uma característica do pai, uma característica da mãe, tá? E juntou essas duas características e deu a característica dela. Bom, terceira conclusão, as linhagens parentais, elas eram puras, tá? Então eram puras, significa o quê? Se elas são puras e esses fatores são aos pares, quer dizer que os dois fatores da linhagem parental eram iguais, tá? Quarta observação que ele fez, que a proporção que ele obteve na geração F2 era de 3 para 1, tá? Ou seja, 3 amarelas para uma verde, tá bom? Aí ele começou a colocar isso no papel. Ele falou assim, bom, vamos colocar essas informações para a gente entender como é que funciona. Essas informações são aos pares. Eu vou chamar, né, eu vou escolher uma letra, né, para simbolizar essa informação de cor da ervilha. O que eu vou escolher? Eu vou escolher a letra que simboliza a característica recessiva. Então, qual que é a primeira letra da característica recessiva? Não é verde a característica recessiva? A primeira letra, então, é V. Então, eu vou escolher a letra V para simbolizar essa característica da cor da ervilha. Então, eu tenho que a linhagem amarela ela é a dominante, tá? Então, eu sei que amarelo ela é dominante, tá? E eu sei que o verde, então, ela vai ser a dominada, tá? Pela amarela. Então, eu chamo isso de recessivo, tá? Bom, eu sei que a linhagem parental ela é pura e os fatores têm que estar aos pares. Então, eu vou chamar a característica dominante com a letra maiúscula. E eu vou chamar a característica recessiva com letra minúscula. Então, eu vou pôr aqui que o V maiúsculo ele simboliza para mim a característica amarela. E o V minúsculo simboliza para mim a característica verde. E eu sei o quê? Que a linhagem, né, dos parentais são puras. Se elas são puras, os dois fatores, né, que eu sei que os fatores são aos pares, os dois fatores têm que ser iguais. Então a minha linhagem paterna, né, parental, ela vai ter os dois fatores iguais, né? Então aqui, para o dominante amarelo, ele vai ser V maiúsculo, e para o parental, né, recessivo, ele vai ser V minúsculo. Essa é a representação que eu coloco então para eles, tá bom? Só que se eu tiver um maiúsculo e um minúsculo aqui junto, então um fator que me dá a característica dominante e um fator que me dá a característica recessiva, qual que vai ser o resultado final? Não tem um dominante e um recessivo? Quem que prevalece nessa situação? O fator dominante. Então, se eu tiver esses dois fatores presentes, a característica vai ser de quem? Vai ser do dominante, tá bom? Vamos ver como que fica isso agora no cruzamento que o Mendel fez. Então, o que ele fez? Ele pegou duas ervilhas, não foi? Na geração parental? Então, na geração P, geração parental, ele pegou uma ervilha amarela, que é a V maiúsculo, tá? Essa aqui. E cruzou com uma verde, que é uma V minúsculo. Se eu cruzo, então, essas duas ervilhas aqui, qual vai ser o resultado que eu vou ter embaixo aqui, né, na geração F1? Eu vou ter um V maiúsculo desse que veio do pai, vamos chamar esse de pai, e esse aqui que veio da mãe, tá? Então eu obtive o quê? Um V minúsculo.
Essa combinação me dá a coloração amarela. Na geração F1, o que eu fiz? Eu cruzei esse amarelo com um outro amarelo igual a ele, tá? E aí, o que eu obtive aqui embaixo? Se eu fizer, então, essa proporção aqui, ó, desse cruzamento, eu vou obter esses três tipos aqui, ó, né, esses três, perdão, amarelos e esse um verdinho. Vamos ver como é que fica esse cruzamento aqui, ó. Isso aqui, na hora de fazer o cruzamento, o que eu tenho? Eu vou pegar esses dois aqui, ó, e vou montar um cruzamento aqui do lado, tá? Vou puxar uma setinha aqui, ó. Vamos ver como que fica esse cruzamento, ó. Essa primeira ervilha, ela tem esse V maiúsculo, né, como um possível gameta que ele vai fazer, e ele tem o V minúsculo também. Esse outro aqui, ó, ele também vai possuir um V maiúsculo e um V minúsculo. Se eu fizer esse cruzamento, eu vou fazer todos os cruzamentos possíveis de todos os gametas que eles vão gerar. Então, se esse pai aqui, ó, ele doar esse Vzão e essa mãe doar esse Vzão, é a mesma coisa que eu fazer esse aqui, ó, Vzão com Vzão, o que ele vai dar? Vzão, Vzão. Vou chamar de Vzão para V maiúsculo e Vzinho para V minúsculo para ficar mais fácil, tá? Agora, se esse aqui, ó, ele doar o Vzão e esse daqui doar o Vzinho, o que ele vai obter? É isso aqui, ó, um Vzão e um Vzinho. Agora, esse outro aqui, ó, ele vai doar um Vzinho e esse aqui um Vzão. É esse daqui, ó, Vzão com Vzinho, Vzão, Vzinho. E se os dois doarem o Vzinho, ó, esse V minúsculo aqui e esse V minúsculo aqui? Então, o resultado vai ser Vzinho, Vzinho. Então, do cruzamento entre esses dois aqui, ó, tá, essas duas ervilhas da geração F1, duas amarelas, eu obtive esses quatro tipos aqui, ó, né, de filhos. Vamos analisar a característica desses filhos. Vzão, Vzão, que cor que eu vou ter? Lembra? Amarelo com amarelo é amarelo. Beleza, então é ervilha amarela. E esse daqui, ó, Vzão com Vzinho, eu tenho o amarelo com o verde. Na presença dos dois, quem que manda? O dominante, que é o amarelo, então vai ser amarelo. E nesse daqui, ó, também igualzinho, né? Dominante com recessivo, prevalece o dominante, vai ser amarelo. E esse outro aqui, ó, dois recessivos, vai ser o quê? Verde. Conta para mim agora quantas ervilhas eu obtive. Eu obtive 1, 2, 3, 4 ervilhas. Quantas ervilhas eram amarelas? 1, 2, 3 ervilhas amarelas. 3 amarelas. Conta agora para mim a quantidade de ervilhas verdes. 1 verde. Proporção então que eu tive? 3 amarelas para 1 verde. Exatamente o que ele obteve nos resultados dos cruzamentos dele. Se eu transformar isso para porcentagem, quanto que é essa proporção de 3 para 1? Dá 75% de amarelo, 25% de verde. Certo? Então, se eu voltar agora naquele cruzamento lá que eu mostrei para vocês, vamos montar ele agora, né, do jeito que ele era. Se eu peguei uma linhagem pura, então agora amarela é uma linhagem pura, então ela é o quê? Vzão, Vzão. Agora eu peguei uma linhagem pura verde, ela é o quê? Vzinho, Vzinho, tá? Fiz o cruzamento aqui da geração parental. Eu obtive o que de filhos, né? Eu obtive todos 100% vai ser amarelo. Por que 100% amarelo? Porque qual que é a chance de fazer, né, desse amarelo doar um Vzão? É 100%. Qual que é a chance desse verde doar um Vzinho? É 100%. Se eu montar aquele quadro de cruzamento que eu fiz para vocês, ó, chamado de quadro de Punnett, eu vou colocar aqui, ó, né, os fatores de um pai e os fatores ali da mãe, tá? Faz o cruzamento agora, ó, Vzão com Vzinho, Vzão, Vzinho. Esse Vzão com esse Vzinho, Vzão, Vzinho. Esse Vzão com esse Vzinho, Vzão, Vzinho.
esse Vzão com esse Vzinho, Vzão, Vzinho. O que eu obtive? Amarelo, 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 amarelo. Ou seja, 100% amarelo. Então, esse filho vai ser o quê? Vzão, Vzinho, portanto, amarelo. Tá bom? Vou fazer o cruzamento agora, né, com um outro igual a ele. O que eu faço? Cruzo aqui outro com Vzão, Vzinho. Tá? O que eu vou obter desse cruzamento aqui? Aquilo que eu mostrei para vocês, essa proporção. Por que essa proporção? Deixa eu fazer ele menorzinho agora aqui, ó. É aquele cruzamento que eu fiz anteriormente para vocês, né? Vzão, Vzinho desse daqui, ó, tá? Agora o outro pai, Vzão, Vzinho. O que eu obtenho aqui? Vzão, 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 Vzinho, Vzão, Vzinho, Vzinho, Vzinho. Amarelo, 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 verde. Tá? Então eu ponho aqui, ó. O que eu obtive de resultado? Amarelo, 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 verde. Tudo bem? Proporção que eu obtive, olha aqui, ó. 75% amarelo e 25% verde. Entendidos? Assim o Mendel chegou nessa conclusão dele, né, que esse cruzamento, então, né, dessas características, analisando uma característica por vez, né, ele acabava tendo essa relação de uma dominância de um fator sobre o outro, e ele viu também que esses fatores, eles se separavam independente um do outro. Bom, vamos lá então para o que é a primeira lei de Mendel. Quando me perguntam, professor, o que diz a primeira lei de Mendel? Qual que foi então a conclusão que o Mendel tirou isso, né, para que ela fosse chamada de primeira lei de Mendel? A primeira lei de Mendel, então, ela fala assim, ó, é a primeira, né? Deixa eu colocar outros nomes que vocês podem reconhecer essa aí. Ela também é chamada de princípio da segregação dos caracteres, ou então lei da segregação, tá? O que significa dizer isso? Significa dizer o seguinte, tá? A primeira lei de Mendel, ela fala assim, ó, a característica amarela parental não era isso aqui, ó, Vzão, Vzão. Essa aqui era uma amarela pura, não era? Quando ela vai formar o seu filho, né, formar o gameta, perdão, para formar depois o filho dela, o gameta, ele é o quê? Esse indivíduo, ele é diploide, tá? Ele tem dois conjuntos gênicos, um que veio do pai, o que veio da mãe. O gameta, ele é haploide, ele só tem um conjunto gênico. Para formar o gameta, então ele vai ter que mandar, né, separar esses dois. Ele manda esse daqui, ó, formando um, tá? Formando um gameta. E no outro gameta, ele vai mandar esse outro. Ou seja, esse gameta Vzão formou aqui, ó. Formou um gameta Vzão e o outro gameta Vzão, independente um do outro, tá? Então, para a formação de gametas, eles se segregaram, eles se separaram de forma independente. Esse fator separou em um gameta independente desse outro fator que separou nesse outro gameta. Assim vai ser também para o heterozigoto, né? O que tem dois fatores diferentes. Só que vai fazer o quê? Esse aqui, ó, vai formar um gameta com um fator dominante e o que levar esse outro vai formar um gameta com um fator recessivo. E o outro lá, que era o verdinho tinha dois gametas recessivos. Esse gameta aqui, ó, vai levar um fator recessivo e esse outro gameta vai levar o outro fator recessivo. Portanto, os gametas, ó, né, os fatores, eles se separaram de forma independente em gametas diferentes, tá? Essa é a primeira lei de Mendel, por isso que é chamado de princípio da segregação dos caracteres.
princípio da separação das características, dos fatores, ou lei da segregação, tá? Então, eles se separam de forma independente em gametas diferentes. Tudo bem? Isso tudo, quando a gente faz aquele cruzamento lá, nós vamos obter, né, as proporções, então, das características. Entendidos? Gente, é lógico que o Mendel estudou um fator por vez, tá? Esse fator nós conhecemos hoje como genes, tá? E, né, as características, né? As características nós conhecemos hoje como genes. Então, quando ele analisou a característica cor da ervilha, ele estudou o quê? Ele estudou o gene da cor da ervilha. Se eu pegar outras características, nós vamos ter aqui, por exemplo, o formato da semente, né? Então, eu tenho um gene que faz com que ela seja ou lisa ou seja ondulada. A cor da ervilha a gente já falou. Se eu pegar agora, né, uma característica de cor da flor, eu tenho então um gene que faz ela ser a coloração púrpura e tenho, né, o que faz a coloração branca. Então, o gene da cor da flor da ervilha. Eu tenho também o gene da forma da vagem, né, que é o fruto que abriga essas sementes da ervilha. Eu tenho da cor da vagem, eu tenho da posição da flor e eu tenho do comprimento do caule. E isso é só para mostrar para vocês alguns genes que nós temos ali, né, que poderiam ser analisados também no caso de estudarmos essas ervilhas. E o Mendel fez esses experimentos também, tá? Mostrando como que se dá o comportamento desses outros genes ali na ervilha. Tanto é que para a segunda lei de Mendel, que nós vamos ver depois, ele vai juntar agora duas características por vez, ou seja, ele vai analisar 2 genes juntos, tá? Ou mais de 2 genes, tá bom? Mas isso é assunto para a próxima aula. Se a gente pensar, assim, mas isso vale só para ervilha? Lógico que não, né, minha gente? Ele fez esses estudos com base nos resultados que ele obteve para as ervilhas devido à facilidade dele trabalhar com esse material biológico. Mas esses resultados mostravam para ele o quê? Como que se dava a transmissão dessas características de pais para filhos, valendo para praticamente todos os organismos que faziam uma reprodução sexuada. Então, é lógico que, para nós também temos características que seguem esse padrão de primeira lei de Mendel, tá? Coloquei aqui para vocês algumas dessas características que para nós, no nosso corpo, né, nós apresentamos ela e elas seguem exatamente esse padrão de primeira lei de Mendel, tá? É lógico que algumas são dominantes, outras são recessivas, né? Então, vou deixar aqui para vocês darem uma olhada. Olha só, o formato do nariz, né? Então, nós temos para o alelo dominante, né, para quem tem um formato de nariz dominante, tem esse nariz do tipo aquilino, tá? E o nariz recessivo tem um nariz reto, tá? Mais achatadinho. O lobo da orelha, né, aquela voltinha onde se põe o brinco ali, né, onde a mãe puxa para doer. Perdão. Então, ó, o lobo da orelha, nós temos aqui o lobo da orelha solto, ou então destacado, é quando essa voltinha aqui embaixo, ó, ela apresenta essa aberturinha, essa fenda, que é para a maioria das pessoas. Só que para algumas, né, essa voltinha aqui embaixo, ela não apresenta essa aberturinha aqui, ela já é colado, né, aqui na região do rosto, tá? Então, o lobo da orelha, nós temos o destacado e nós temos o colado, tá? Esse colado, muitos orientais possuem esse lobo colado, tá? O meu é assim. O queixo. O queixo com covinhas, né, aquele furinho lá, ele é um alelo dominante. Sem covinhas, alelo recessivo. O queixo prognato seria um queixo voltado para frente, ele faz essa curvinha aqui, ó, para frente, tá? E o queixo reto, ele não possui essa curvinha ali para frente, essa pontinha, tá? Esse é o recessivo. Lábios grossos para dominante, lábios finos para recessivo. Olhos escuros para dominante, olhos claros para recessivo, tá? Apesar dessa ser uma característica que a gente chama de quantitativa, né? Mas tudo bem, vamos lá continuando.
cabelos escuros e cabelos loiros, tá? Língua, para quem consegue fazer aquele funilzinho, né, com a língua, né, aquela dobrinha, formar aquele caninho, o tubo, né? Quem tem capacidade, então, de enrolar essa língua é dominante. Quem não tem, né, não consegue enrolar a língua, fazer aquele tubinho com a língua, ele é recessivo, tá? Calvície nos homens, tá? Isso aqui vale para homens. É uma característica influenciada pelo sexo. Então, ó, na calvície, né, ela aqui, ela tem dominante em homens e recessivo em homens, tá? O dedinho, né, ele pode ser curvado, ele apresenta uma leve curvatura aqui, ó, forma um arco no dedinho, ou ele pode ser reto. E o dedão, né, quando você faz um joinha, se ele fica com a pontinha apontando para trás, ele é dominante. Se ele forma um joinha reto com a pontinha apontado para cima, ele é recessivo, tá? Essas são algumas dessas características, então, que seguem um padrão de dispersão conforme essa primeira lei de Mendel que eu passei para vocês. Tá certo, pessoal? Essa foi a nossa aula de hoje sobre a primeira lei de Mendel. Ela fica mais clara quando a gente resolve os exercícios, por isso eu ressalto para vocês a grande importância de resolução de exercícios ligado à primeira lei de Mendel, tá? E as outras também. E deixo aqui para vocês só esse quadrinho aqui no final, porque muita gente, né, me pergunta, fala assim, o Mendel ele explicou sobre a transmissão das características, o Darwin falou sobre a evolução, tá? Muitos diziam, apontavam que se o Darwin tivesse conhecido o Mendel, né, juntado então essas duas teorias, a teoria da evolução com a teoria da segregação, né, da hereditariedade, os dois poderiam formular uma teoria evolutiva mais concisa, mais adequada aos moldes atuais. Porque o Darwin explicava que o meio ambiente selecionava as características mais adaptadas, mas ele não falava como que surgiam essas adaptações e como essas adaptações eram transmitidas para os filhos. Quem explicava isso era o Mendel. Então, se juntasse essas duas informações, eles teriam uma teoria evolutiva mais concisa, que é o que nós conhecemos hoje como teoria neodarwinista, né, que é a atual teoria evolutiva. Então, só para mostrar, né, como é importante a junção dessas ideias. E por muito pouco que esse encontro não aconteceu. Descobriu-se que anos depois da morte de Darwin, que o Mendel tinha escrito algumas cartas para o Darwin, né, mostrando, né, os resultados e mandado para ele. Só que o Darwin e o Mendel não tiveram tempo de realizar esse encontro aí, né, e poder fazer esses resultados em conjunto. Tá certo, pessoal? Forte abraço para vocês, espero que tenham entendido e aguardo vocês numa próxima aula. Fiquem com Deus e até mais.